Graça e a paz, bom dia a vocês, amados irmãos, amada igreja, do Senhor Jesus, que está, mesmo em tempos difíceis, está buscando a presença do Senhor, né? Está permitindo que nós, como igreja, entramos aos seus lares para poder compartilhar da palavra de Deus. É a primeira vez que estou ministrando a palavra do Senhor neste formato, e estarmos aqui apenas em 5 pessoas, mas para levar a palavra do Senhor, né, para glorificar o nome de Deus, mas ao mesmo tempo é muito diferente, né? Mas o que não é diferente é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que Ele continua o mesmo, e a palavra de Deus também continua a mesma. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é aquela que tem o poder de libertar. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor, Ele deixou para nós, para revelar a tua vontade, para revelar o teu querer. E ainda mais, aquilo que o Espírito Consolador está aqui, né? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele também continua o mesmo. Então, nós temos que ser igreja forte do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Apesar das circunstâncias, Deus, Ele continua o mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias 4, 1, 5. Esta palavra Malaquias, né, mais fácil de vocês achar, é o último livro do Antigo Testamento. Então, acho que ninguém tem dificuldade, porque o pessoal conhece muito esse livro por causa do dízimos e oferta, que é Malaquias 3:10, que a gente fala muito, né? Trazei todos os dízimos, todas as primícias para a casa de Deus, né? Mas, nesta manhã, vamos compartilhar essa palavra que fala sobre o dia do Senhor. E nós temos que lembrar que o dia do Senhor, ele está próximo. E a gente tem que viver como o dia do Senhor fosse amanhã ou hoje. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vem como ladrão, sem avisar. Como um ladrão. O ladrão, ele não chega fazendo barulho. O ladrão, ele não anuncia com o carro que ele vai roubar a sua casa, que ele vai roubar o seu estabelecimento. Não. Ele é astuto. E ele age secretamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vem como um ladrão. E a palavra do Senhor ainda nos diz que quando ele chegar, ele quer encontrar uma igreja pronta. Porque se aquele que estiver dormindo, não estiver vigiando, ele não vai voltar com o nosso Senhor. E esses tempos onde nós temos vivido umas circunstâncias tão difíceis, a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver. Não podemos negar os sinais do Senhor. Muitas pessoas estão achando que isso é uma coisa, vai passar. Vai passar. Não estou querendo apavorar vocês, irmãos. Vai passar, mas eu tenho certeza que nada pode continuar da mesma forma. Vai voltar tudo ao normal. Não pode voltar ao normal. Porque isso está acontecendo para que nós, igreja, possamos chegarmos perto de Deus, nos reconciliar com o Senhor, realmente tomar uma vestimenta de igreja santa, lavada, remida pelo Senhor Jesus. E nada pode continuar normal como era antes, mas temos que melhorar, temos que mudar, temos que aproveitar para que o Senhor venha nos restaurar, nos renovar. E quando isso passar, nós possamos ser uma igreja forte e uma igreja relevante nesta terra. Amém? Vamos ler junto lá, Malaquias 4. Pois certamente vem o dia ardente, como uma fornalha,
Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor do Exército. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para você que reverencia o meu nome, o sol da justiça, se levantará trazendo a cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão, como um bezerro solto no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Herobe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações do pai voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós temos que lembrar, nosso Deus, Ele é um Deus de amor, amém? E Ele é um Deus de misericórdia. O nosso Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de nos galardoar, de nos dar presente. Mas o Senhor, Ele também é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. E a sua palavra, ela não volta vazia. E a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, e ela vai se cumprir, queira eu, queira você, queira o mundo achar que não, eu não quero. Mas a palavra de Deus vai se cumprir, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas só que muitas vezes, nós, igreja do Senhor, esquecemos que o Senhor, Ele é juízo. Nós esquecemos para aquilo que o Senhor nos chamou. Nós deixamos ser levado pelo mundo, por circunstâncias, e nos deixamos nos contaminar. Nós deixamos o pecado. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele nos rodeia de tão perto. E muitas vezes nós damos brecha para que o inimigo entre, e para que o inimigo, às vezes você acha que está com Deus, e infelizmente você tem feito a vontade do inimigo. Porque nós esquecemos que o Senhor é juízo. E que a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida, amém? Deus, Ele é amor, Deus é misericordioso. Ele ama agir com misericórdia. Nós não podemos esquecer isso. Ele é um Pai querido, Ele deu seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. Há amor maior do que esse? Dá alguém que você ama, que é santo, que não tem culpa de nada, para morrer no lugar de quem é culpado, de quem não merece nenhuma compaixão e misericórdia. Mesmo assim, Ele entregou o seu Filho. E mesmo assim, Jesus morreu por mim. Mesmo eu, andando em caminhos errados. Mesmo eu e você, apesar de conhecer a Jesus, apesar de aceitar o Senhor, muitas vezes, colocar Jesus de novo na cruz, por causa do nosso eu. Por causa da nossa arrogância. Por causa daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que nós achamos que é digno, daquilo que nós achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade. Deus não tem que fazer a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus. E nós como igreja muitas vezes esquecemos e pregamos Jesus na cruz de novo, por causa do nosso pecado. Aí você fala assim, não, mas eu desde que aceitei Jesus, eu tenho ido para a igreja, eu tenho louvado ao Senhor, eu tenho adorado a Deus, eu larguei os vícios da bebida, eu larguei o vício do cigarro, não vou mais para a balada, não faço mais isso. E como que eu posso viver em pecado? Como que eu posso colocar Jesus pendurado na cruz do Calvário novamente? Quando você não renuncia ao seu eu, quando nós não renunciamos à nossa vontade, quando nós não renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, vocês sabiam que na palavra de Deus, né, na Bíblia, no livro sagrado, existe
Mas se encontra-se mais a palavra juízo do que a palavra amor? Existe mais a palavra juízo do que a palavra amor? Não porque Deus não nos ama, mas porque Ele, por nos amar, Ele traz juízo para nós. Ele quer trazer conserto para nós. Som. Ah, voltou. Desculpa, gente. É um novo... Como eu falei no começo, é um novo padrão, né? Então, se já acontecem essas coisas no culto normal, todo mundo aqui, a equipe toda, né? Todo o pessoal da equipe de mesa, imagine aqui, com 5 pessoas apenas. Então, mas vamos continuar. Então, essa palavra, ela existe mais juízo do que a palavra amor na Bíblia. E isso não é falta do amor de Deus por nós, mas por o Senhor nos amar, Ele traz juízo. Ele quer que nós nos consertamos diante dEle. Ele quer que nós se consertamos para que possamos realmente morar no céu, para que possamos parar de viver uma vida egocêntrica e começar a viver uma vida para Cristo. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele quer trazer reconciliação. O Senhor, Ele quer trazer reconciliação com o teu povo. Deus, Ele quer que nós venhamos nos reconciliar com Ele. O grande dia do Senhor está perto. E todo dia nós temos que viver como o dia do Senhor, né? Tem aquele louvor... Acho que do diante do trono, né? Este é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia que o Senhor nos fez para a gente poder adorá-lo, para a gente poder proclamar as suas boas novas, para que nós possamos nos render diante dEle, para que nós possamos louvar o seu santo nome, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e ser movido por Deus e não por nós mesmos. E o Senhor, Ele faz tudo isso. E Ele fala aqui na sua palavra que Ele vai trazer este dia. E Ele fala, ai dos arrogantes, ai dos soberbos, ai daqueles que têm se deixado se contaminar. O Senhor vai queimar como palha. E palha no fogo não é que nem madeira, né? Madeira demora um pouco para queimar. Madeira queima, mas ela demora um pouco para queimar. Agora a palha é como se fosse um sopro. Pronto, chegou perto do fogo, ela vira cinza, queima muito fácil. Então, nós não devemos ser palha nem madeira. Nós temos que ser ouro refinado, aquele ouro que na presença do Senhor, quando o fogo do Senhor Ele venha nos purificar, nos deixar mais puro, assim como o fogo purifica o ouro, que nós também podemos ser ouro precioso na presença do Senhor, para que nós possamos ser purificados quando o fogo e o juízo de Deus vir, para a gente poder estar mais perto do Senhor. Amém? Na última parte do versículo, do versículo 5 de Malaquias 4, está assim: o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldições. É a palavra de Deus. O Senhor, Ele diz que Ele está dizendo que Ele fará coisas e acontecerão coisas que nesse tempo nós temos que entendermos, que temos que chegar a Deus, nos reconciliar. E Ele fala aqui em reconciliação de pais com filhos, de filhos com pais. E Ele fala do contrário disso. Ao contrário, quando eu fizer tudo isso e as pessoas elas não entenderem, elas não se reconciliarem, elas não se renderem a Deus, Ele fala que então
aí ele vai afligir a terra com maldições. Então, neste momento que nós temos que entender que é tempo de nós confiarmos em Deus, de nós descansarmos em Deus, de nós não nos apavorar, mas de como igreja do Senhor Jesus, olhar para nós mesmos, cada um de nós, olhar para o nosso coração, porque de Deus a gente não esconde nada. De Deus a gente não esconde nada, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Irmãos, eu posso conseguir te persuadir com uma boa oratória, com aquilo que eu sei, com o meu conhecimento, outras pessoas, mas a Deus ninguém persuade. Ninguém pode convencer a Deus. A Deus a gente não engana. Em Deus não há sombra de mudança, porque Ele é único, Ele é soberano. Em toda a sua amplitude, plenitude. A palavra de Deus diz que é toda a terra e sua plenitude, e tudo aquilo que neles há, está sobre a sua mão e pertence a Ele. E é Ele que governa tudo. Então, tudo o que acontece tem a permissão de Deus, porque Ele é dono e tem o poder de toda a plenitude da terra. E nós não conseguimos persuadir o Senhor. Não adianta. A gente pode mudar a imaginação, a gente pode mudar até os conceitos das pessoas, mas de Deus não. O princípio de Deus continua o mesmo. A palavra do Senhor continua a mesma. E ela não muda. A palavra do Senhor não muda. Ela nos muda, ela tem que nos mudar e nos transformar. Trazer mudança a nós. Sim. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Não tem como dizer que amamos a Deus se não cumprimos a sua palavra. Jesus disse que verdadeiramente os que me amam, ama a minha palavra e guarda-as e as cumpre. Então Jesus fala assim, você quer conhecer que realmente é o meu discípulo? Quem realmente me ama? Essa pessoa, ela só não fala. Ela só não se veste como crente. Essa pessoa, você já sabe de longe. Sabe por quê? Ela ama a palavra de Deus. Ela ama os princípios. Ela ama os mandamentos. E ela só não ama, ela cumpre a palavra do Senhor. Ela cumpre a palavra do Senhor. E o Senhor fala, é aí que vocês vão então conhecer aqueles que são amados do meu Pai. Aquele que realmente são os meus discípulos. Porque não adianta nós conhecermos a Bíblia, nós estarmos na igreja de domingo a domingo, nós não cumprimos a nossa palavra, a palavra do Senhor. Porque cumprir a palavra do Senhor não é só cumprir a agenda da igreja. É quando eu não estou aqui e eu sou persuadida a fazer algo que não é de Deus e eu falo não, eu não vou fazer. Quando eu recebo uma proposta, tipo, mas só que você vai ter um aumento no seu salário, mas eu vou colocar você aqui e eu vou precisar que você faça isso. Isso não é contra a lei, mas é uma coisa, vamos dizer que é amoral. E você, não é contra a lei, não, você não aceita. Porque você não se corrompe com as coisas desse mundo. Você não se deixa se misturar com aquilo que não é de Deus. Você não deixa que mistura do mundo venha sujar o templo do Espírito Santo, que é você. A palavra de Deus, ela quer trazer reconciliação. E reconciliação envolve perdão, arrependimento e a morte do nosso eu. A palavra do Senhor, ela quer trazer reconciliação. E a primeira reconciliação que tem que acontecer é aquela entre você e Deus. Entre eu e Deus. Mas estou bem, estou tranquilo, tenho orado, eu tenho lido a palavra,
Eu não tenho perdido as lives da igreja, dos cultos. Nós temos que conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Assim como Jó falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. E quem era Jó? Quando será que Jó falou que ele conhecia Deus de ouvir falar? Jó já era aquele que Deus, quando se reuniu com os seus anjos, e ali no meio dos anjos estava Satanás, e Deus todo orgulhoso, aquele pai orgulhoso, aquele pai, fala assim: ó, Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto como ele me ama, como ele me adora, como ele me serve, como ele cumpre os meus mandamentos? E aí a história de Jó, creio que você conhece. Se não conhece, lê o livro de Jó. Esse era Jó, que conhecia a Deus de com ele andar, de com ele ouvir falar. Então, aquele Jó, que causava orgulho até em Deus, fazia todas essas coisas, mas ainda ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas só que com tudo aquilo que aconteceu na vida dele, com a experiência que ele teve com Deus, toda aquela tragédia, ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele continuou sendo um servo, adorando a palavra de Deus, mesmo naquelas circunstâncias terríveis. E aí ele chega e diz ao Senhor: ó Pai, ó meu Deus, antes eu conhecia o Senhor, mas era de ouvir falar, hoje não. Hoje eu ando com o Senhor. E é isso que o Senhor quer para nós hoje. O Senhor quer que você se reconcilie com Ele, para que você possa conhecer Jesus, a Deus, de com Ele andar, de estar com Ele lado a lado, de você não estar à frente nem atrás, mas que o Senhor possa te conduzir, que o Senhor possa conduzir o seu coração. E para isso acontecer, tem que haver arrependimento. Você tem que reconhecer que você é falho. Não importa, eu não tenho vícios, eu larguei tudo isso, eu larguei tudo aquilo, mas e o teu eu? E a sua arrogância, e a sua prepotência, e os seus ciúmes, e a sua inveja, e tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Quando nós temos família, às vezes nós colocamos a nossa família na frente. Nós colocamos a nossa esposa, nós colocamos a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, os nossos filhos, daquilo que realmente Deus quer, porque você quer o melhor, mas esquece que aquilo que Deus tem para nós é muito, muito melhor. E nós limitamos com aquilo que os nossos olhos carnais, eles querem. Então, para agir, para acontecer a reconciliação, primeiro nós temos que nos arrepender e reconheça-se hoje que todos nós precisamos de um conserto diante de Deus. Porque a igreja do Senhor Jesus somos nós, é eu e você, a igreja do Senhor. E eu penso, a igreja ela tem sido relevante na terra? A igreja do Senhor realmente tem sido relevante na terra? Não podemos fechar os olhos para realmente o estado que nós estamos. E às vezes você não consegue perceber isso. Às vezes você, quando vai responder as perguntas da célula e falar aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que melhorar, você fala, não tem que mudar, não, tudo ok. Devocional ok, não sei o que ok, tudo ok. Tudo tranquilo, não tem nada. Isso nos mostra que muitas vezes nós somos arrogantes, prepotentes diante do Senhor. Porque se nós não tivermos que mudar nada, se nós estivéssemos 100%, nós não estaríamos aqui, porque a palavra de Deus diz que a terra não é digna de ninguém justo. A terra não é digna de ninguém justo. O Senhor leva para si
aquele que se chega a essa perfeição. A única pessoa perfeita que andou nessa terra foi Jesus. E às vezes nós achamos que nós somos bons por nós mesmos. E nós não temos nada de bom. Porque aquilo que há bom em mim é Jesus. Aquilo que há de bom em mim vem de Deus, não vem de mim. Por isso que nós temos que olhar para o nosso irmão e nós temos que olhar para a igreja e ver Jesus. Será que nós temos visto Jesus quando nós olhamos para o nosso irmão? Será que as pessoas têm visto Jesus quando ela olha para mim? Quando ela olha para você? Ou ela tem visto a sua personalidade latente? A sua personalidade latente, porque as suas qualidades sobressaem. Mas ninguém consegue ver o amor de Jesus na sua vida. Ninguém consegue ver os traços e as características de Jesus na sua vida. Porque é mais importante, às vezes, é eu ser reconhecido do que o Senhor ser reconhecido. Eu ser glorificada do que o Senhor ser glorificado através da minha vida. 1 Coríntios 6, 1:11. Vamos ler lá rapidinho. 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a sua causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês, alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra o outro irmão. E isso diante de descrente. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer as injustiças? Porque não preferem sofrer os prejuízos? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo. E isso contra os seus irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, passado. Mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluias. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, não é a igreja, o pastor, é a palavra do Senhor que está dizendo. Aqui eu encontro que muitas pessoas, elas estão brigando entre si, a igreja, os irmãos brigando entre si. Às vezes não é, hoje às vezes eu percebo, pode nem ser uma guerra, mas já ouviu falar da Guerra Fria, que acontecia antes na União Soviética? Guerra Fria, por que era chamada Guerra Fria? Não tinha aquele fogo, mas existia uma guerra, existia um conflito. E nós não podemos deixar uma guerra fria no meio da igreja do Senhor. Nós temos que existe, às vezes vai existir, nós somos irmãos. Mas nós temos que nos consertar um com o outro. Está difícil, você foi falar, não conseguiu, então leve o seu líder, leve o seu pastor. Aqui Paulo, ele está falando, eu não acredito.
Só por ter confusão entre vocês já é uma derrota para nós, igreja. Mas será que não tem ninguém que julgue quem está certo, quem converse, quem apazigua, quem venha pacificar essa situação no meio da igreja? Mas não, ele está falando aqui, vocês estão preferindo levar essas pessoas diante de um julgamento, porque vocês não querem sofrer o prejuízo, vocês não querem sofrer as injúrias. Vocês preferem então pegar o seu irmão e condená-lo, levar ele para o julgamento. E quando eu li esse texto, eu vejo que nós não estamos dispostos muitas vezes, ou a maioria das vezes, sofrer por amor a Jesus. Nós queremos ser justificados. Nós queremos ser perfeitos aos olhos dos outros. Sabe por quê? Porque quando o irmão ele pisa no seu calo, você está errado e você quer esfregar na cara dele que ele está errado, o erro dele, a falha dele. Você não tem a compaixão de perdoar. Você não tem. Ele já pecou tantas vezes contra mim, essa mesma coisa. E sempre faz a mesma coisa. Já perdoei, agora ele vai ter que ver que ele está errado. Isso é agir como Jesus agiu? Quantas vezes nós pecamos, e mesmo assim quando nós nos arrependemos, o Senhor vai lá, Ele derrama da tua unção, do teu sangue, purifica as nossas vestes. Será então que eu e você não merecemos então mais o perdão de Deus? Merecer realmente nós não merecemos, mas mesmo assim Ele está ali gratuito para nós. E nós não queremos perdoar o nosso irmão, porque nós falamos que nós vamos morrer para Cristo, que nós vamos sofrer, mas é mentira. Para de mentir. Porque é com as suas atitudes que você demonstra que você é um mentiroso. Quando você não consegue relevar, quando você não consegue olhar para o seu irmão com olhos de amor, você está mentindo. Você não consegue sofrer as injúrias nem as traições. Teve uma época da minha vida que eu também fui assim, uma mentirosa. E eu tenho que me policiar todo dia para não mentir. Eu lembro que eu passei por uma situação onde eu sofri calúnias e injúrias. E eu ficava falando, Deus, o Senhor tem que entrar com justiça. E eu ficava ali na minha mente imaginando, Senhor, manda um profeta como Elias. Como Elias, Deus, que foi lá e revelou o pecado de Jezabel, de Acabe. E denunciou os pecados, denunciou a contaminação, assim como Daniel fez também, Senhor. Meu Deus, eu queria ser justificado. E eu ficava pensando, e eu orava. Chegou um tempo que eu até sonhava com saraivas de fogo caindo do céu e caindo na situação daquela pessoa para as pessoas verem que ele estava errado. Né? E eu sou serva do Deus Altíssimo. E por causa disso, eu comecei a culpar a Deus. Porque eu nunca falei, mas eu pensava. Às vezes você não fala, mas Deus conhece seu coração, Deus conhece meu coração. Eu achava que Deus estava sendo injusto, porque Ele era o meu pai, Ele era aquele que... E eu estava certa, eu estava correta. Então, eu me afastei do Senhor. Eu deixei me afastar, me deixei tudo isso me contaminar, porque eu deixei de olhar para Deus e de entender que eu tenho que amar a Deus, não importa a circunstância, mesmo quando eu for caluniada, injuriada, e como a gente canta aquele louvor, e fala que eu morrerei, que eu sofrerei pelo seu amor, pelo teu nome. E é mentira, porque quando a gente começa a sofrer, a gente começa a indagar a Deus e a lutar com Deus. Por quê que eu estou passando por isso? Sendo que Deus falou que nós iríamos passar por isso. Então não seja assim. Quando o irmão pecar contra você, uma, duas, não importa quem ele é. Não importa quem ele é. Não importa eu, que achava assim, essa pessoa tinha que cuidar de mim. Ela tinha que preservar a minha vida espiritual. E não fazer tudo isso. Hoje eu sei que Deus, Ele é poderoso. Que essa pessoa
ela precisa reconciliar, ou se reconciliou, não sei, com Deus. Mas eu quero chegar no céu e essa pessoa está no céu adorando ao Senhor. Eu não quero que ela perca a salvação. Eu não quero que ela vá para o inferno. Eu quero que ela esteja lá. E hoje não há rancor, não há ódio, não há nada, porque o Senhor trabalhou no meu coração. Demorou, não foi um dia, não foi um mês. Mas demorou porque eu demorei de deixar eu morrer para que o Senhor viva em mim. Então, para que o Senhor possa viver em nós, nós temos que morrer primeiro. Temos que morrer para nós mesmos e viver para Deus. E tudo isso, esse processo na minha vida demorou tanto. E eu sofri tanto, porque eu me negava morrer. Eu negava o meu eu morrer, ir para a cruz de verdade. Porque eu achava que eu estava certa e eu tinha que ser justificada. E isso demorou, esse processo. E quem sofreu mais fui eu. Então, eu vou dar uma dica. É melhor que você mate logo o seu eu, morra logo, porque você vai sofrer menos. Nós vamos sofrer menos. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Senhor fala que nós somos santuários de Deus, amém? E que Ele habita em nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 8, do 5 ao 8, vamos ler lá rapidinho. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito, o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Então, se é mesmo que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Senão, nós vamos estar todo momento buscando as coisas da carne, aquilo que agrada a nós. Se você só faz aquilo que te agrada, você está fazendo algo errado. Olha, eu vou estar, Senhor, eu quero fazer isso, porque é isso que eu gosto, isso que me agrada. Não. Senhor, o que te agrada? O que o Senhor quer que eu faça? Para de agradar a sua carne, o seu eu, e comece a agradar a Deus. Comece a perguntar para Deus aquilo que Ele quer que você faça. Temos que ser realmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E não por nossa carne. Infelizmente, nós como igreja hoje queremos ser aceitos pelas pessoas e deixamos que haja mistura no meio de nós. Para que sejamos mais parecidos, mais atuais, mais aceitos por este mundo. Mas assim, o que será que tem acontecido? Nós podemos até ser mais aceitos pelo mundo, mas nós temos sido rejeitados por Deus. E o que você quer ser? Uma igreja santa, aonde o Senhor tem prazer? Ou você quer ser aquele que deixou ser misturado para que o mundo te aceite? E você, será se eu tenho deixado coisas me contaminar? Eu me ser mais parecida com o mundo para que as pessoas me aceitem? Hoje nós estamos vivendo uma época de aceitação, de aprovação que é muito grande. As pessoas, elas precisam ser aceitas. Elas têm essa necessidade. E essa necessidade muitas vezes tem afastado os servos do Senhor da vontade de Deus, daquilo que o Senhor nos chamou para ser santos, remidos pelo seu sangue, justificados, limpos. E nós deixamos nos contaminar. E aquilo não vem, você não vai pegar o lixo e jogar em você. Não é isso que acontece. É uma coisinha. A palavra de Deus diz que um punhadinho de fermento, ela leveda toda uma massa. Uma misturinha pode estragar tudo. E às vezes você está comendo esse pão levedado.
com aquelas coisas que são do mundo. Sabe? Aquela coisa meia mascarada, aquela coisa meia misturada. E o mundo tem te contaminado. Você tem deixado de se parecer com Jesus para se parecer com aquele que você idolatra, com aquela blogueirinha, com aquele blogueirinho que está na alta, aquele artista que você gosta. Ah, mas é artista gospel. Eu não tenho que pular igual o artista. Eu tenho que ser livre e ser parecida com Jesus. Olhe para essa pessoa que você gosta e veja Jesus na vida dela e imite Jesus que está nela, não ela. Jesus, que você olhe para mim também, veja Ele e não a Aline. Que nós como igreja possamos perceber e nos colocar diante de Deus e pedir para o Senhor, Senhor, tira tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que está desagradado, que não é da Tua vontade, que tem me afastado da Tua presença, ou tem me afastado do centro da Tua vontade. Me revela, Senhor. Me revela, Senhor, na luz da Tua palavra. Me revela, Senhor, à luz do Teu Espírito Santo. Porque eu não quero estar e não quero continuar da mesma forma. Eu quero ser impactado, eu quero ser transformado, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam Jesus e não a Aline. E se eu tiver que sumir, então que eu suma para que Cristo apareça, para que o nome dele seja glorificado. Aleluias. Em Romanos 12, 1, 2, vou fechar com esse versículo. Oh, meu Deus. Em Romanos 12, nós conhecemos muito esse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se modem. Não se modem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, e para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós muitas vezes deixamos esse texto e levamos esse versículo de uma forma totalmente diferente com aquilo que Jesus realmente está dizendo. O Senhor fala para a gente não se mudar com este mundo, mas que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Então a transformação vem em Cristo Jesus. Ele não está dizendo assim, ó, você tem que se transformar, você tem que mudar, senão você vai ficar para trás, a sua igreja vai ficar para trás. É claro que a gente tem que ter tecnologia, a gente também não vai continuar aqui tocando com harpa, tocando com, sei lá, bandurins, e vamos deixar a tecnologia para trás. Não. Mas o Senhor quer que nós não nos transformemos, não nos modemos com este mundo. Não sejamos parecidos de forma alguma com este mundo. Mas que sejamos renovados, transformados pela mente de Cristo. E aí sim, nós seremos uma igreja forte, relevante, porque nós seremos uma igreja santa, pura, parecida com Cristo, moldado pela forma de Cristo e não pela forma deste mundo. Amém? Eu vou orar, descer para a gente orar, e já vou orar também pelos pedidos. Antes eu vou orar por esta palavra. Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, para que a igreja do Senhor Jesus, ó Pai, ela, Senhor, neste tempos difíceis, em essas circunstâncias, Senhor, ó Deus, que nós possamos nos colocar diante de Deus, que nós possamos, ó Pai, buscar, Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, aonde nós temos guardado mágoa, Senhor, ó Deus, e, Senhor, ó Deus, pedir perdão, Senhor, ó Pai, perdoar, Senhor, que haja reconciliação, Senhor, que haja mudança de vida, transformação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, Senhor, que é a Tua palavra, venha,
venha, Senhor, trazer uma transformação, uma renovação da nossa mente, uma limpeza nas nossas vestes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque nós queremos ser uma igreja santa, conduzida pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós queremos ser aquele, Senhor, ó Pai, quando a trombeta tocar, Senhor, quando, Senhor, os selos começarem a ser abertos, ó Pai, ó Senhor, ser aquele, como a Tua palavra nós lemos, julgaremos o mundo, porque os santos julgaremos o mundo, Pai, mas para isso nós temos que tomar hoje, Senhor, ó Pai, o lugar de igreja santa, remida, lavada por Cristo, uma igreja, Senhor, que tem, Senhor, os moldes de Cristo e não os moldes deste mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro por mim, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, ó Pai, eu oro pela Tua igreja espalhada sobre a face da terra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, se chegar a Ti, Pai, que nós possamos, ó Deus, render os nossos corações a Ti, Senhor, ó Pai, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, ó Pai, e realmente, Senhor, nos reconciliar contigo e andar contigo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus, que nós não viemos olhar para o homem, mas que nós possamos olhar, Senhor, para Ti, Jesus, e olhar, Senhor, para os nossos irmãos, Deus, e reconhecer Jesus, ó Deus, Jesus, ó Pai, ó Senhor, na vida dos nossos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, neste momento nós também oramos, ó Deus, ó Senhor, por cada pedido, Senhor, ó Deus, desta mesa, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abra, Senhor, portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, famílias, Senhor, que estão aqui, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus, aqui no seu altar, ó Deus, colocadas aqui, Senhor, pedidos de salvação, libertação, restauração de família, de casamento, ó Pai. Cada pedido, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, que seja feita a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, e não conosco, ó Deus. Oh, nestes momentos difíceis, Seu Pai, abençoa, Senhor, oh Senhor, os Teus servos, os Seus dizimistas fiéis, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Senhor, da Tua igreja, Deus, abra, Senhor, portas de emprego, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, supra as necessidades dos nossos irmãos, ó Pai, porque Tu és Deus, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ver, Senhor, a Tua grandeza e a Tua provisão nesses tempos, ó Deus, porque nós somos santos, ó Deus, aleluias. Ó Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração fiel a Ti, que não se prostre, Senhor, ó Pai, diante da circunstância, Pai, mas que fique firme na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pela saúde da nossa nação, Pai, em nome de Jesus, do mundo, ó Deus. Ó Senhor, a Tua palavra, Senhor, ali em Malaquias 4, Senhor, diz que aqueles, Senhor, ó Pai, alabassuri e alabanaias, que são seus, ó Pai, é como um boi, Senhor, ó Pai, que salta, Senhor, ó Deus, e ao mesmo tempo nas suas asas, Senhor, ó Pai, leva cura. Então, Senhor, nós somos uma igreja, Senhor, que temos a cura do Senhor, ó Pai. O Senhor nos chamou, Senhor, para ser sacerdotes, ó Pai. Aquele, Senhor, que vai, em nome de Jesus, levantar as suas mãos, ó Deus. Ó Senhor, enfermos serão curados. Ó Deus, em nome de Jesus, e demônios serão expulsos. E nós cremos na Tua palavra, Deus. E nós tomamos posse, Senhor, desta, Senhor, ó Pai, dessa palavra, desta promessa, Deus. E nós oramos pelo nosso mundo. E nós oramos por esta nação. Por mais que nós sabemos, ó Deus, que esses são os princípios, ó Pai, mas ainda sabemos que existem muitas coisas para acontecer, ó Deus, e o que eu te peço, Senhor, ó Pai, ó Senhor, une a sua igreja, Pai, e une a sua igreja, Senhor, ó Deus, espalhada sobre a face da terra, Senhor, que nós possamos buscar a Ti em santidade, buscar a Ti de verdade, Senhor, ó Pai, e começar a ser uma igreja relevante, uma igreja avivada, uma igreja, Senhor, transformadora, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus neste mundo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém!